Olá, meu nome é Jonathan, sou estudante do curso de Licenciatura de Artes Visuais da Uninter. Esse aqui é meu estágio de ensino médio em projeto de extensão, que será dividido em 3 etapas. Nesse primeiro momento, vamos conhecer o escritor Scott McCloud e seu livro Desvendando o Quadrinho. No segundo momento, iremos analisar uma revista em quadrinhos com os conhecimentos do livro Desvendando os Quadrinhos. E por fim, no terceiro momento, farei uma breve história em quadrinho com os conhecimentos que adquirimos através dessa leitura. Bem, quem é Scott McCloud? Scott McCloud é esse senhorzinho simpático que está aparecendo na tela agora. Ele é um autor de quadrinhos da série de ficção científica chamada Zot, publicada entre 1984 e 1990 pela Eclipse Comics. Seu trabalho na série lhe rendeu uma indicação ao Eisner Award de melhor escritor e desenhista em 1988. Seus outros trabalhos em quadrinhos impressos incluem Destroy, a graphic novel de The New Adventures of Abraham Lincoln, e o roteiro de 12 edições de Superman Adventures da DC Comics, revista em quadrinho baseada na série animada Superman, The Animated Series, produzida por Bruce Timm, a minissérie Superman Strength e sua graphic novel Sculptor, lançada em 2015. A sua popularidade, no entanto, é maior como teórico dos quadrinhos devido aos seus livros Desvendando os Quadrinhos, de 1993, Reinventando os Quadrinhos, do ano 2000, e em 2006 ele lança o Desenhando Quadrinhos. Nessas obras, todas apresentadas como histórias em quadrinhos, McCloud aborda todo o processo de criação de histórias nesse formato, analisando tanto pelos aspectos conceitual e artístico, como também técnico e comercial. Scott McCloud também foi um dos pioneiros na produção de webcomics e idealizador do conceito de 24 horas de quadrinhos, em qual um único artista trabalha durante 24 horas ininterruptas, criando uma história de 24 páginas. A ideia, que surgiu de um desafio pessoal como o cartunista Steve Bissette, desde então angariou um número significativo de adeptos. Em 1990, quando terminou o ZED, Scott McCloud tinha novas ambições. Queria escrever um livro sobre quadrinhos em quadrinhos. Ele dizia que entendia os quadrinhos como algo além de que um mero produto de entretenimento popular de massa, ou seja, revista em quadrinhos não era somente uma revista para as crianças curtirem os heróis e tal. Para ele, quadrinhos eram um legítimo meio de comunicação midiática de massa e possuía características únicas, que nem a literatura e nem o cinema possuíam, e esses eram capazes de cativar indiferentes de outros meios. Ele queria passar como ele compreendia os quadrinhos e de como ou do porquê nos sentimos tão envolvidos. Antes de McCloud, Saul Eisner, em 1985, analisou a linguagem dos quadrinhos como um livro de arte sequencial. Qual é a proposta do livro Desvendando os Quadrinhos? Como o próprio título sugere, é uma forma de compreender os quadrinhos e sua linguagem. Não falar sobre super-heróis específicos ou de algum gênero de quadrinhos como mangás ou alguma obra em específico, mas da linguagem em si. O livro é uma grande história em quadrinhos e é narrado pelo próprio autor, representado como personagem em cartoon. Esse tipo de interação a gente chama de metalinguagem, quando você usa a própria linguagem para falar da linguagem. É como se tivesse um filme e no filme tivesse pessoas assistindo um filme e comentando sobre ele. Sendo uma das principais obras sobre quadrinhos e das mais famosas também, Desvendando os Quadrinhos tem como premissa a análise da nona arte em todo o seu contexto, do texto à arte e a sua relação com a história e a comunicação humana. Diferente de outras obras teóricas, como os livros de Will Eisner, quadrinhos e arte sequencial e narrativas gráficas. Mais focados nos quadrinhos e na sua metodologia, o de McCloud é uma análise sobre a comunicação visual, artística e verbal. Ao longo das 266 páginas, toda em forma de história em quadrinho, o autor leva ao leitor, como ele mesmo batiza, mundo dos quadrinhos, todas as suas variedades, que se inicia nas civilizações pré-históricas e suas artes rupestres. Já no começo do livro, o autor mexe com alguns preconceitos relacionados aos quadrinhos. McCloud os reitera como forma de contar histórias por meio de imagens e símbolos,
o que acaba ligando a arte sequencial ao princípio da comunicação e da arte, atacando diretamente a polêmica acerca da arte contida, ou não, nas HQs. Essa não é a discussão principal, claro, mas serve de trampolim para que o autor possa esclarecer ao leitor, de maneira mais simples e direta, as diferenças entre artes, veículos de comunicação e conteúdo. O livro é dividido em 9 capítulos e mais uma introdução, mostrada em uma simples história de uma página que remete qualquer quadrinista a uma situação relativamente comum na vida de cada um. No primeiro capítulo, colocando os pingos nos is, MacLeod entra também nas definições do que é quadrinhos e de onde eles vieram. Uma aula de história da arte e da comunicação que serve de base para o leitor entender os seguintes. Em seguida, ele apresenta os elementos que compõem a história dos quadrinhos, como eles funcionam na página e na mente do leitor, e também do autor, e explora suas possibilidades, e faz isso de maneira quase que genial. No entanto, nos capítulos mais técnicos, são interrompidos pelo sétimo, os 6 passos, que define de forma metafórica como se desenrola o desenvolvimento de um artista de quadrinhos. Este capítulo é o mais pretensioso. Ele começa listando e analisando em 6 passos definidos pelo autor o processo criativo desde a ideia até a obra final. O autor, ele valoriza mais o trabalho de autores que fazem todo o processo da criação das cores, deixando de lado os especializados. Quem são os especializados? São os roteiristas, os desenhistas que exercem simplesmente essas funções. Essa exaltação está presente também em todo o livro, mas é nesse capítulo que se torna mais evidente. Não que o autor tenha sido desdenhoso ou pejorativo, ele apenas ignora uma gigantesca parcela do mundo dos quadrinhos. Claro que esses autores completos têm um papel valiosíssimo, mas ignorar uma parcela tão grande de desenhistas, arte finalistas, escritores, coloristas, é algo que não deve acontecer numa obra quando se fala de revista em quadrinho, né? De HQs. Bom, conhecemos um pouquinho do escritor Scott MacLeod, a obra dele Desvendando os Quadrinhos, e até o próximo encontro, né, que a gente vai analisar uma revista em quadrinho com a obra do Scott MacLeod um pouquinho mais aprofundada. Até mais!